Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e nós estamos vendo o Ocidente inteiro, né? O mundo inteiro, mas principalmente o Ocidente aí que pregou a liberdade por muito tempo, bater palmas para medidas restritivas. E diante desse cenário colocado, podemos dizer sim, né, que a China sai como grande vitorioso aí dessa crise, né? Apesar da crise ainda não ter terminado, podemos nos antecipar a esses fatos e prever aí uma China muito mais forte, né, do que ela seria caso o cenário da guerra comercial com o presidente Donald Trump realmente se desenhasse aí para uma rendição da China, né, como já tinha sido feito no primeiro acordo, e viria um outro muito mais duro aí contra a China, né? A China realmente estava com o Donald Trump tinha dado as cartas ali, a China não tinha como reagir. Agora nós estamos vendo um cenário completamente diferente. E não só no cenário econômico, como também no cenário social. Nós estamos vendo muitas pessoas batendo palma para prefeituras, né, colocando barricadas, toques de recolher, né, a polícia tirando gente da praia, enfim. Está todo mundo achando isso muito bonito, né, porque há um motivo. Né, tentaram empurrar por muito tempo aí o fim do mundo, né, através do aquecimento global, que depois virou mudanças climáticas para se adequar a narrativa, mas isso aí não estava gerando o pânico suficiente nas pessoas para poder impor medidas mais restritivas. Alguns países na Europa estavam entrando por essa linha, mas não era o suficiente. Agora nós estamos vendo todo mundo batendo palma para medidas restritivas e é óbvio que isso não vai parar por aí, porque eles terão que desenvolver algo para evitar esse tipo de problema, né? Dispositivos, medidas rápidas, protocolos, para poder evitar problemas futuros. E aí é que a tua liberdade vai para o saco, inclusive tua liberdade de expressão e comunicação na internet. Quando você vê, por exemplo, pessoas como Gilmar Mendes enaltecendo o trabalho da imprensa, né, diante dessa crise, você realmente fica com dois pés atrás aí, com o que está sendo retratado na imprensa. Antes, só lembrar para vocês aqui, pessoal, que a livraria do canal Vista Pátria teve um lançamento aí essa semana, e todos os livros lá estão com descontos de até 60%, somente até o dia 26. O link está fixado aqui no primeiro comentário, então corre lá, né, para poder garantir aí o seu livro com um tremendo descontão, né, para você poder passar essa quarentena imposta aí pelo governo, né, principalmente pelos governos estaduais, e recomendações do Ministério da Saúde, ela não impõe uma quarentena obrigatória, como por exemplo está sendo feito pelos governos estaduais, né? Inclusive o João Dória hoje fez aí o exame dele, né, deu negativo, já estão pedindo para ele fazer uma contraprova. O Wilson Witzel agindo de maneira translocada, enfim, tudo isso para fechar os comércios inteiros e derrubar, obviamente, né, a produção, a economia mundial e não só a economia local, né? As pessoas estão agindo de maneira irresponsável, às vezes, né, até com algum método muito estranho por trás disso. Por exemplo, se a gente for olhar detalhes curiosos aí sobre esse caso chinês, podemos lembrar aqui, por exemplo, uma matéria que saiu agora há pouco tempo, do presidente da Bolsa de Nova York, que vendeu milhões em ações antes do primeiro morto por conta do vírus chinês. Então você vê um detalhe muito curioso, né? Ele vendeu 3,5 milhões de dólares de ações, só que não foi ele que vendeu, né? Foi a sua esposa, uma senadora, a Kelly Loeffler, né, senadora da Geórgia, que teve uma reunião fechada, né, sobre as ameaças do vírus chinês. No mesmo dia, né, ela vendeu essas ações aí, né, ganhando muito dinheiro. Afinal, as ações caíram 25% diante de toda essa crise. Se você recomprar ela num cenário de recuperação, você faz um belo de um trade aí, né? Mas isso tudo, né, passa como medidas simplesmente de preocupação com a saúde das pessoas, quando na verdade, né, o que essas pessoas inescrupulosas menos estão se portando é com a saúde da população, né? Vale lembrar que os próprios números aí, né, de pneumonia, de mortes por pneumonia no mundo todo são gigantescos, e muitos desses casos de vírus estão sendo retratados como pneumonia, como por exemplo na Rússia. Afinal, a pneumonia é um quadro aí que se desenvolve do próprio vírus chinês em si. Então, meus amigos, o que eu venho colocar para vocês aqui é o seguinte, né? A vitória moral chinesa aí, que inclusive teve o próprio governo Bolsonaro hoje
enaltecendo os laços de amizade com a China e estaria agindo em cooperação com o governo chinês. Ligou para o presidente Xi Jinping para poder trocar informações aí sobre a questão do vírus chinês, né? Dando uma moral aí para o governo chinês numa semana onde nós tivemos aí o embaixador, né, chamando a família Bolsonaro de veneno e retuitando frases como Bozo, chamando o presidente de Bozo. Aí o presidente Bolsonaro vai e liga e reforça os laços com o governo chinês. Então a China é a grande vencedora desse cenário como um todo, né? Ela ganha de todas as partes, ninguém pode criticar a China, ninguém pode imputar o vírus à China, né? E a China continua como o grande paladino econômico aí da economia mundial, né? Infelizmente, esse é o cenário que nós temos, né? Os governos do mundo todo protegem o governo chinês e adequam aí, por exemplo, medidas restritivas como na União Europeia e entre outros tantos países do mundo, aqui no Brasil, como já estamos vendo acontecer. E como falei, o pior de tudo isso é o seguinte: o final, né, o saldo dessa crise, além do saldo econômico, o saldo dos mortos ali do grupo de risco, né? Afinal aí que vale lembrar, o próprio Roberto Justo fez um vídeo aí que viralizou, relatando, né, que ninguém com menos de 30 anos, por exemplo, morreu na Itália. Não sei se esses dados aí estão sendo expostos para vocês, né? A maioria, praticamente todos que morreram ali tinham alguma doença ou era do grupo, eram muito idosos acamados, enfim. Então eles estão criando esse alarde todo, né? Quebra-se a economia e surgem medidas. Afinal, você tem que vender não só o remédio, que é a vacina, mas você também precisa vender medidas para proteger, né, a boa informação. E aí entra a restrição aos meios de comunicação, às redes sociais, por exemplo. Você pode criar medidas mais restritivas para combater as fake news e dar espaço para essa imprensa que cumpre a cartilha direitinho. Afinal, vamos lembrar que nas últimas 2 semanas a imprensa foi a grande propagadora do pânico como um todo, né? Você viu ontem até o próprio William Bonner, né, dando um pezinho para trás aí para poder tentar acalmar, né, a população. Agora que o estrago já está feito, a imprensa coloca a cabeça no lugar e pede calma para a população, coisa que o presidente Bolsonaro já vinha fazendo aí há algum tempo. Então é um cenário muito chato, muito triste, né? Afinal, toda essa democracia liberal está indo para o ralo, né, e travestida de liberdade, né? Afinal, é o governo querendo te proteger. Afinal, a ONU, né, sempre se achou ali no direito de ser um grande centralizador das decisões que vão mudar a vida das pessoas. Eles sabem mais do que todos os outros, segundo eles mesmos. E essas cabeças pensantes acima do bem e do mal vão, obviamente, impor medidas muito mais restritivas às nossas liberdades em nome da defesa aí, a proteção, a prevenção a um novo caso como esse aí do vírus chinês. Agora, a verdade, eles não falam, né, que o grande problema foi a divulgação tardia do governo chinês, do governo comunista chinês, sobre esse problema do vírus, né, que começou ali na questão de Wuhan. O próprio prefeito já declarou que eles não falaram, os repórteres que denunciaram foram presos, sumiram, enfim. Tudo isso não pode ser falado, né? Não pode ser falado porque o que importa agora é salvar vidas humanas. Mas, na verdade, eles não se preocupam com quem possibilitou, né, a fuga desse vírus, que esse vírus se alastrasse no mundo inteiro, né? Isso não é uma preocupação para eles. É lamentável esse tipo de situação e eu espero realmente, né, que entre mortos e feridos, no final dessa guerra toda, possamos pelo menos, né, manter a nossa liberdade. Porque o horizonte, né, o cenário, né, é tenebroso, né, tempestuoso, e é um cenário que, infelizmente, só podemos contar com nós mesmos, né? Até mesmo aqueles que nós achamos que iriam fazer a defesa da nossa proteção, defender esses valores, já estão acenando aí para o inimigo que proporcionou tudo isso. É lamentável. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Chapato. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, né, ative o sininho. Tem um apoia-se aqui embaixo para você apoiar o canal também, né? Tem a aba de Seja Membro. Enfim, há várias formas de você ajudar o canal, também como a livraria, para você poder ocupar o seu tempo. Tem os cursos do Instituto Borborema aqui embaixo.
para poder você ocupar também o seu tempo absorvendo cultura. Então, tudo isso num cenário que infelizmente foi nos imposto. Nós não pedimos isso e não temos, infelizmente, poder de reação para poder evitar todo esse mal que tem sido propagado. Até a próxima, meus amigos. Tchau, tchau.